Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Battini aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Não é só porque eu sou corintiano não, porque a internet tá cheia de uma opinião muito parecida. Mas hoje a gente vai falar de uma das... E pra mim é uma das maiores traições e cachorradas que eu posso me lembrar de ter acompanhado no futebol. Não só brasileiro, mas futebol mundial. Que é o excelentíssimo Vitor Pereira indo dirigir o Flamengo, indo treinar o Flamengo. Basicamente essa notícia apareceu ontem numa imprensa portuguesa, acho que era a Record de Portugal, falando que ele ia viajar com a família e estava negociando com o Flamengo. Quando eu vi isso no TikTok eu falei, não, isso aqui tem cara de clickbait, né? Tem cara de fumaça. Aí uma hora depois o Dorival Júnior entrega o cargo dele no Flamengo e aí você fala, puta, eu não acredito, vai acontecer mesmo. E aí, cara, puta, isso aqui tem requinte de crueldade, sabe? Porque o Corinthians tentou renovar com ele uma porrada de vezes. Teve gente falando que era questão financeira, sendo que alguns meses atrás o próprio Vitor Pereira falou que ele não tem preocupação ou problema com dinheiro e que ele não precisa se preocupar com isso. Enfim, aquela entrevista terrível que ele deu. E depois ele veio pedir desculpa, que era o mínimo que ele podia fazer, pedir desculpa por uma bizarrice dessa. Não que o jornalista tenha mandado bem, mas ele não precisava ter descido também e ter perdido a elegância. Ainda mais ele, o Mister, todo arrumadinho, todo aprumadinho, enfim. Aquilo obviamente não caiu bem. E no final do dia, quando ele falou que ia sair e formalizou a saída, ele falou, é só por causa da família eu tenho que voltar para Portugal. Pelo visto, esse problema não acontece mais, não existe mais. Pelo visto, a família vai vir pro Rio. A sogra dele, que é a pessoa que ele disse que estava super doente, parece que não tá tão doente para viajar. Deus me livre de ficar falando da família alheia. Eu espero que ela fique muito bem, que ela se recupere, que ela passe por isso. Mas, cara, assim, pelo que o pessoal comentou na imprensa, 48 horas depois de ele oficializar que ia sair, as conversas com o Flamengo começaram. E que naquele momento o Dorival já ficou sabendo e ele já achou estranho e que ele de fato pediu. Não é que ele pediu demissão, o contrato dele acabava agora, ele basicamente se negou a continuar a renovação. E aí você vai acompanhando isso ao longo do dia, né? Assistindo a Copa e vendo essa porra toda acontecendo. E aí pensando, cara, não deve ser, né? Sei lá, isso aqui deve ser uma conversa. E aí perguntaram pra ele, pô, o que você vai fazer no Rio? Fechar com o Flamengo? Ele... Vim tirar férias, não falou nem que sim nem que não. Você já sabe, ixi, isso aqui tá com cheiro de cagada, tá com cara de cagada, não precisa botar na boca pra ver que não presta. E aí, assim, ao longo do dia o negócio foi esquentando. Notícia atrás de notícia falando que as partes estão confiantes em fechar o acordo. Em alguns lugares mais ainda falando que já tá fechado, só que vão anunciar nos próximos dias. E aí você começa a ver notícias como essa aqui. Então, que ele fechou de fato com o Flamengo. Aqui fala um pouco das cifras, tá basicamente falando que ele e a comissão técnica vão ter 4 milhões de euros por temporada, 25,3 milhões livre de imposto. Até onde a gente sabe, o Vitor Pereira, a comissão dele, tirava algo perto de 2 milhões por mês com o Corinthians. O que daria, vezes 12, 24 milhões de reais. Essa questão de livre de imposto, eu não sei se os 24 milhões que ele tirava, ele e a comissão do Corinthians eram livres de impostos, ou se era o valor bruto e ele provavelmente perdia, sei lá, 20% desse valor, então cairia ali pra 19, 20 milhões da comissão. De qualquer forma, as cifras são parecidas, tá? Não dá pra você falar que é... Puta, o Vitor Pereira vai ganhar o dobro no Flamengo. O Vitor Pereira vai ganhar 50% a mais no Flamengo. É pouco dinheiro. E eu tenho certeza que seria um dinheiro que o Corinthians provavelmente cobriria. Então, não é grana. E aí o negócio tá tão quente, tá tão meio que fechado já, que você começa a ver notícias de se ele vai conseguir controlar o vestiário do Flamengo. E aí já tem pessoas de colunas falando, será que o Vitor Pereira vai conseguir controlar o Flamengo, gerenciar o grupo do Flamengo? Será que ele vai ganhar? Sim, o pessoal já está projetando a temporada 23 com ele no Flamengo. E aí o que eu tava falando, que pra mim é uma trairagem, pra mim é uma das maiores, se não a maior do que eu me lembro no futebol, não só brasileiro, mas mundial. O vínculo que esse cara gerou com o Corinthians, o vínculo que ele teve com a diretoria. Quando o Duílio falou que ele ia sair, o Duílio falando, meu amigo, meu irmão, Vitor Pereira. Ele falou que ele ia sair do Corinthians e não ia pegar em outro clube, que ele ia voltar pra Portugal cuidar da família. Cara, assim, eu tenho... Existe a opinião de que
tá tudo bem você como profissional trocar um clube como o Corinthians pelo Flamengo, porque hoje, de fato, o Flamengo tem mais grana, o Flamengo tem mais elenco, o Flamengo tem mais estrutura para um treinador trabalhar do que o Corinthians. O Corinthians é o Flamengo de alguns anos atrás, ele tá se reconstruindo, tá passando por um ciclo de reconstrução, que ele seria uma peça-chave. Então, se você olhar profissionalmente falando, completamente frio, sem alma, beleza ele trocar uma coisa pela outra. Mas aí pra mim tem dois problemas muito sérios. O primeiro deles é a identificação que ele teve, o amor que ele falou que ele teve, que ele nunca sentiu nada parecido em nenhum outro clube. E depois de menos de 48 horas ele já tá negociando com o que foi o maior rival do Corinthians da temporada, que tirou o Corinthians das quartas da Libertadores, que ganhou a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, cara, isso é meio... Esse é o tipo de coisa que a torcida já cantaria mercenário. Mas, beleza, até aí o próprio Dorival trocou Fortaleza pelo Flamengo com pouco tempo de casa, porque ia ganhar mais e ter mais estrutura. Então, essas coisas são mais comuns do que eu acho que deveriam ser no futebol. Agora, quando o cara alega problema familiar, cara, quando você mete saúde da família no meio como justificativa pra você não ter coragem de falar que não queria ficar no Corinthians, porque começou a sair notícia de ele queria renovar o elenco, a diretoria falou que não ia ter dinheiro, ele queria fazer exigências, o Corinthians falou que não ia dar. Assim, faltou coragem pra você falar que você não ia ficar no Corinthians porque você não gostou do projeto? Faltou coragem pra você falar que ia procurar um outro clube que tivesse alinhado as suas expectativas? E você bota a tua família no meio, a saúde da tua família no meio? Cara, que coisa feia. Assim, que coisa feia. E não sou eu, corintiano, que tô falando isso não, tá? Eu vi flamenguista falando coisa parecida, eu vi São Paulino falando coisa parecida. A internet como um todo tá falando, cara, que vacilo, que cagada, que trairagem. Tem outro torcedor mais apaixonado ali pelo Flamengo que fala, puta, é o maior chapéu da história do futebol, chupa Corinthians. Tá, é uma interpretação válida. Realmente, assim, se você for olhar friamente, o Flamengo deu chapéu no Corinthians. O Corinthians tentou até o último momento manter o Vitor Pereira. Então era uma prioridade para o Corinthians. E o Flamengo basicamente foi lá e surrupiou o olho do Corinthians. Então é um chapéu. Mas eu, como flamenguista, ou como torcedor de qualquer clube, não ia ficar muito confortável de estar recebendo um treinador para liderar o projeto de 23, depois de uma temporada super vitoriosa, que é difícil de manter. Vídeo Palmeiras, que esse ano conseguiu só o brasileiro. Teve gente que achou que inclusive foi muito abaixo do esperado, que foi um fiasco. Eu não acho, mas enfim. Muito difícil de manter o que o Flamengo conseguiu nesse último ano. Vai precisar passar por uma renovação. O Arrascaeta já tá tendo problemas crônicos ali de pubalgia, que estão impactando ele na Copa, inclusive. Vai precisar fazer uma transição com uma molecada, porque tem muito jogador mais velho no Flamengo que não faz mais sentido continuar lá com um projeto de médio prazo. Eu, como torcedor, não ficaria nem um pouco confortável de estar recebendo um cara para liderar esse processo do clube que eu amo, do meu time de coração, da forma com que esse cara tá indo. Da identificação que ele teve com o Corinthians, do vai Corinthians que viralizou depois da vitória contra o Boca, do amor que ele falou que ele tinha pelo clube, pela torcida, e que ele estava de coração partido, palavras dele. Estou de coração partido por não poder ficar, mas tenho que cuidar da minha família. 2 dias depois esse cara tá negociando com o seu clube. Eu não gostaria, eu não ficaria feliz. Mas fica consciência de cada um. E tá aqui, ó, basicamente muita gente falando aqui, saiu no Terra, que muita gente criticou ele na web, e assim, a imprensa de uma forma geral, independente do clubismo que algumas empresas têm, aí você vê piadas assim, ó. O torcedor tá, seja corintiano ou não, assim, o Vitor Pereira vai no mínimo virar um grande meme em 23. Já está sendo. Deu um pouco desse remédio que tu usou na tua sogra pra gente curar o pé do Neymar. Cara, assim, Judas teria amado conhecer Vitor Pereira. Eu ouvi o Cereto falou muito bem. Pra mim, o Vitor Pereira é um Judas, assim. Não tem muito mais o que falar. E aí, só pra fechar, eu peguei essa notícia aqui que pra mim não tem nem eira nem beira. Basicamente tentando comparar. É um puta clickbait do Lance, tá? Porra, Lance, não vacila assim, brother. Mas um puta clickbait falando que o Ronaldo há 13 anos faz o mesmo caminho que o Vitor Pereira. Cara, qualquer pessoa que já ouviu o Ronaldo falando do processo, ouviu o Ronaldo falando que ele passou meses treinando no Flamengo, que ele estava se recuperando e que ele estava ansioso por receber a oferta do Flamengo, que era o clube que ele queria defender.
E essa oferta não veio. O Flamengo não tentou contratar o Ronaldo de uma forma formal, no perdão da redundância. E aí, dado que o Flamengo, ele tava dentro do Flamengo, treinando, integrado com o grupo, e não veio a oferta, aí o André Sanches costura a oferta e traz ele pro Corinthians, não tem absolutamente nada a ver com o negócio do Vitor Pereira. Nada a ver, cara. Sim, não mistura uma coisa com a outra. Não tenta falar que o Corinthians já fez a mesma coisa que o Vitor Pereira tá fazendo. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com perdão da frase feia, cara, não tem a ver o cu com as calças. Não tem nada a ver. Para com isso aí. Nada. O Corinthians, inclusive, tá até no final da manchete, até pra não falar mal da pessoa, é só um clickbait, bom, a internet é cheia disso. Mas no final aqui, ó, o Corinthians tentou a permanência do Vitor Pereira. O Flamengo não tentou contratar o Ronaldo Fenômeno na época. Tinha uma conversa aqui, uma conversa informal ali. Pô, e se você jogar aqui, o que você acha? Vamos falar um dia. Sabe quando você quer sair com seus amigos, você fala, pô, a gente vê? Pô, a gente marca? Aí o Corinthians chegou lá e falou, pô, vamos se ver tal dia, tal horário, em tal lugar, eu te busco. Aí o Ronaldo voltou pro Corinthians. O Corinthians não fez isso com o Vitor Pereira. O Corinthians não chegou pro Vitor Pereira e falou, vamos ver um dia se você continua. Não, o Corinthians tentou ativamente. Pra mim, demorou muito mais do que deveria. Anunciou o Fernando Lázaro há pouquíssimo tempo e assim, se espera mais um pouquinho, cara, em 20 dias o clube se reapresenta. E o Corinthians não contratou ninguém ainda. O Corinthians não começou o planejamento formal da pré-temporada. Assim como o Vasco ainda, todo mundo tem falado, o Casé fala muito, o próprio Vasco ainda não anunciou contratação, não teve um movimento agressivo no mercado. Dia 13 tá aí. Dia 13 de janeiro os clubes se reapresentam porque acho que 13 de fevereiro, ou até antes, tem campeonato regional, campeonato estadual. Assim, o Corinthians esperou demais porque privilegiou o Vitor Pereira, que de uma forma vergonhosa, ridícula, com requintes de crueldade, usou a família como desculpa porque ele não teve coragem de falar que não estava confortável com a proposta e com o planejamento pro ano que vem. E ele literalmente vai pro Flamengo. Só não é pior do que se ele ir, sei lá, pro Palmeiras. Pela rivalidade histórica que o Corinthians e o Palmeiras têm. Enfim. Eu tô tentando lembrar quando é que eu vi isso no futebol de uma forma tão escrachada e tão feia. Bom, nunca vou desejar mal de ninguém, mas espero que o Fernando Lázaro faça um trabalho muito melhor do que o Vitor Pereira, por mais que o Fernando Lázaro é uma aposta. O Vitor Pereira é mais sólido, tem mais tempo de carreira, o Fernando Lázaro nunca foi treinador de fato, mas é um assunto para uma outra conversa, para um outro vídeo. E cara, não desejo mal de ninguém, mas eu desejo que a gente performe muito melhor do que ele, para que a gente possa dar um tapa com luva de pelique e falar ó o que você perdeu quando você trocou. Faz parte. Mas enfim, isso é lá o torcedor falando. Deixa eu parar por aqui de falar como torcedor. E basicamente era isso que eu queria falar do vídeo. Vitor Pereira provavelmente vai pro Flamengo, é muito provável que ele não vá. Se você curtiu esse vídeo, de novo, é o segundo vídeo de futebol que eu tô fazendo, é uma coisa nova pra mim. Se você curtiu, dá o seu joinha. Se você não curtiu, deixa o seu joinha. Deixa nos comentários o que você achou sobre o vídeo e o que você acha do Vitor Pereira no Flamengo. Se eu tô viajando de achar que é trairagem é Judas e o cara tá sendo só profissional, enfim. Todos os comentários são sempre muito bem-vindos. Aqui é um lugar de respeito e democrático. Então, cara, escreve o que você quiser, desde que respeite aos outros. Tá livre. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho. Porque aqui a gente vai falar muito de futebol, muito de jogos online que eu vou estar jogando com o pessoal. E quando tiver campeonatos de jogos online CS, Valorant, LoL, também acompanha. A gente vai falar de algumas coisas diferentes, mas seus bloquinhos serão separados. Obrigado pelo tempo, obrigado por assistir até aqui. Tamo junto.